Tática, Timão na área, Fiel aqui para mais um vídeo para vocês. Fiel, e nesse vídeo vamos ver aí a jornalista Maria Ruiz. Já trouxe vídeo aqui no canal dela. Ela é jornalista, muito bem informada e corintiana. Fiel, mais uma, né, que Augusto Melo aprontou. Infelizmente, a gente não quer falar mais desse assunto, mas é para você, Fiel, assim como eu, ficar sabendo o que esses caras fazem na diretoria corintiana. O mal do Corinthians está lá dentro, do portão do Parque São Jorge para dentro, é que é o mal do Corinthians. Para fora, onde está a torcida, ninguém quer o mal do Corinthians, todo mundo só quer o bem. Do portão para dentro, aquele pessoal que diz ser corintiano, que diz que quer o bem do Corinthians, eles não querem. Nós sabemos que o Corinthians foi campeão do Paulista em cima do time verde. E com isso, além dos 5 milhões, né, que a gente ganha de premiação, não é muito, mas já dá para, né? Além disso, o Corinthians ganhou um carro de premiação, né? Veja aí no vídeo, Fiel, o que aconteceu com o carro que o Corinthians ganhou de prêmio do Paulistão. É uma vergonha atrás da outra. A hora é essa, mudança já no estatuto. A gente tem que varrer essa ratazana de dentro do Corinthians. Segue o vídeo aí, Fiel. Já aproveitando, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, né? Dá essa força aí pro canal Tática Timão chegar a mais corintianos. Tamo junto e sempre vai, Corinthians. Corinthians, eu te contei ontem sobre novidades da polícia, certo? Porque, né, tem um problema do advogado, cada hora um, o relatório deve chegar amanhã ou quinta, uma pessoa, no caso do Corinthians, vai de bet. Aparentemente, aquele ímpeto de tantas tentativas de liminares que foram rechaçadas todas na justiça para tentar voltar ao cargo no tapetão foram um pouco freadas, porque a justiça também começou a colocar em sentença que estava considerando aquilo um pouco litigância de má-fé, porque era sempre o mesmo pedido de pessoas diferentes, com ações parecidas em tentativas de outras varas da justiça. Isso, por enquanto, parou também. Mas, Pipé, no Corinthians, teve uma notícia boa esse ano, que foi o quê? Ganhamos do nosso verde na final do Campeonato Paulista. Por isso, o Corinthians venceu e ganhou um prêmio, né, da Federação Paulista de Patrocinadores. Ganhou o dinheirinho, que era 5 milhões da federação, e também ganhou, tinha um carro, tinha um carro envolvido na história. Os jogadores, até o momento, não receberam a premiação do Campeonato Paulista, nem do Augusto Melo, nem do atual presidente. Mas o carro foi entregue. Onde está o carro, Pipo? Deve estar no estacionamento, né? Não acharam. Pô, mas tem bastante estacionamento na cidade. Cadê o carro que o Corinthians ganhou por ter sido campeão paulista? É um carro bonito e tal, não é exatamente o que vai fazer a diferença em 3 bilhões de dívida, mas o carro precisa aparecer, pessoal. Ou então faz um BO se roubar o carro, não sei. Será que tinha seguro? Aciona a seguradora, né? Cadê o carro que o Corinthians ganhou? Então, assim, não é sério. Os caras não são sérios, porque assim, não é nem só no volume do furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Não há discrição, não há critério. E agora não tem o carro também, Piperno. Aí, duro, hein? Então, mas aí está o negócio, né? Eu acho que o Corinthians, Marília, ele tem vários departamentos, né? Tem lá esportes aquáticos, né? Antigamente, eu não sei se ainda existe, tinha até um departamento lá de peteca. Sempre teve um basquete muito forte e tal, né? Agora, eu acho que o Corinthians vai ter que também implantar lá o departamento policial. Enfim, acho que vai ter que ter uma mini delegacia, uma equipe de deveria ter um curso avançado de GCRIM. Eu fiz brincadeira aqui, mas o carro foi entregue, obviamente, à época, ao presidente do Corinthians. A informação de pessoas que agora estão na situação de que o presidente tem circulado com esse carro, que é patrimônio do Corinthians. Até aí, como presidente do Corinthians e o carro é patrimônio do Corinthians, o presidente, se ele quiser andar com o carro, ele poderia. Mas ele não é mais, ele foi afastado. Então, se ele estava andando com o carro, ele precisa devolver o carro.
né? Claro, né? Vai acontecer. Então, há agora uma tentativa de sindicância interna do Corinthians para pegar as câmeras, porque o presidente afastado, Augusto Melo, tem frequentado o clube na tentativa de convencer sócios a votarem contra o impeachment dele no dia 9 de agosto. Ele pode ir no clube, ele não está proibido de ir ao clube, mas ele não pode usar o carro do presidente, não pode entrar na sala do presidente, ele não pode pegar documentos do Corinthians. O Corinthians não é dele. O Corinthians não quer virar SAF, ou quer virar SAF, a gente falou sobre a SAF-EL aqui, mas o Corinthians não é ainda SAF. Nenhuma, nem boa, nem ruim. Então, se ele tá com o carro que é do Corinthians, se ele tá com um papelzinho do Corinthians, se ele tá com a caneta da presidência, se ele ficou com o chaveiro, se tinha uma lanterna especial do presidente, ele tem que devolver, Piperno. Não pode ficar com o que não é dele. Então, mas aí que tá o negócio. Esses caras, às vezes, eles dão assim, a impressão de que o clube é uma extensão do patrimônio pessoal, e obviamente não é. Então, quando o presidente do Corinthians desfila com um carro que não é dele, isso também é apropriação indébita, né? Porque, olha, está pegando para ele um patrimônio que não é dele. Então, mas nada mais surpreende no Corinthians. É claro que isso precisa ser devidamente checado. Qual o motivo, por exemplo, dessa premiação estar com o presidente, se realmente isso acontece, mas, assim, veja, o Corinthians, ele não tem, assim, ele não surpreende mais nada. O Corinthians, versão 2025, é realmente uma coisa absurda. Realmente, assim, cada vez que tu aperta meu celular aqui, eu vou ler o que vai acontecer. Cada hora, ela não surpreende no volume mais, nem na capacidade, na cara de pau das pessoas. Eu sou presidente, sim, a sala é minha, e invasão de sala, e gente que não é conselheiro dizendo que é presidente do conselho. Tudo acontece no Corinthians, tudo acontece de uma forma completamente bizarra. Bom, o Celso que mandou um superchat para a gente. Obrigada, Celso. Muito obrigado. Sobre o Memphis e o Besiktas. Bom, obviamente que jogadores do Corinthians saíram de férias no meio do olho do furacão. Logo depois da invasão, da tentativa de assalto à sala da presidência, ações na justiça, eliminação na Copa Sul-Americana, uma série de questões. Então, todo mundo está esperando essa janela que termina em agosto para ver o que vai fazer da vida. O Memphis, principalmente, vai para a data FIFA, é importante nos 2 jogos da Holanda, ganha férias antecipada, nem volta para o jogo contra o Grêmio, e, obviamente, é um jogador que vai chamar a atenção de times europeus periféricos nessa altura do campeonato, é verdade, não vai ser o Liverpool, não vai ser o Paris Saint-Germain, mas as 2 últimas apresentações dele pela Holanda. E o inferno que está vivendo no Corinthians, eu acho muito pouco provável que ele não ouça e não receba propostas. A questão ele tem contrato com o Corinthians. Então, nesse caso, não é só ele decidir ir embora. Aí o Corinthians, nesse caso, com qualquer que seja o presidente, com qualquer que seja a bagunça, vai precisar aceitar, porque o contrato dele não acaba. O mesmo, eu acho que aconteceria com o Yuri Alberto. E o mesmo, acho que aconteceria com o Garro. O Garro tem uma questão que deixou de ser foco de alguns clubes, porque essa contusão prolongada dele, desde a volta do Campeonato Paulista, faz 3 meses já, ele jogou um jogo inteiro pelo Corinthians, que foi contra o Grêmio, não jogava pelo Corinthians um jogo inteiro havia 3 meses, desde a final do Campeonato Paulista. Isso também deixa poucas propostas, poucos times talvez interessados devido à contusão dele, que é uma contusão crônica. E mesma coisa para o Yuri Alberto, que semanas antes de sair para a data FIFA, teve uma contusão gravíssima nas costas, que não foi nem falta marcada em campo, e também deixou de ser prioridade de alguns times da Europa, ainda que alguns times da Europa possam, Southampton, aqueles times que estavam atrás dele, ainda fazer uma proposta. Acho que o Corinthians vai ser alvo, sim, de propostas de vários lugares, ainda não é, e ao mesmo tempo que o presidente atual, Osmar Stabile, deu ótima entrevista para o meu irmão Vitor Guedes lá para o Lance, ele tem que tocar a vida também, né? Nisso eu concordo. Não sei se você está tocando bem ou está tocando mal. A questão o Corinthians tem marcado essa votação do impeachment lá para agosto. Se o presidente do Corinthians em exercício não fizer nada em maio e agosto, fecha o clube? Ou antecipa isso e resolve logo a situação, ou vai ficar 3 meses mesmo de sabe-se lá como,